Este é o Pode Pensar. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Sejam bem-vindos à série Rustem, Projeto Examinai Tudo. E hoje abordaremos o último episódio dessa série, o episódio de número 4, chamado Respondendo aos Ouvintes. Recebemos aí uma série de perguntas dos ouvintes que ouviram essa série e apresentamos ao Júlio para que ele pudesse respondê-las aqui aos nossos queridos irmãos e irmãs ouvintes. Então hoje a série é para isso, esclarecer dúvidas, ajudar a cada um de nós a compreender com mais profundidade as revelações que a espiritualidade superior tem nos endereçado. Júlio Damasceno, suas boas-vindas, meu amigo. Satisfação estarmos aqui novamente, participando dessa confraria de pensadores e pensadoras de todo o Brasil e até de além-mar, né? É uma satisfação muito grande e esperamos que seja outra conversa proveitosa, que possa trazer bons frutos e reflexões para todos nós. É isso aí, Júlio. Então, para os ouvintes que estão chegando agora, a gente convida a ouvir os episódios anteriores. O primeiro episódio, o Júlio abordou a biografia de Jean-Baptiste Rustem, tratou das relações dele com Allan Kardec, com a médium Emilie Collignon e trouxe curiosidades da sua vida e também da composição de Os Quatro Evangelhos. No segundo episódio, o Júlio abordou a concordância universal. Então, comentou as informações que Allan Kardec ditou na Revista Espírita, também trouxe os diversos comentários e mensagens de médiuns renomados, de espíritos renomados, sobre o corpo fluídico de Jesus e sobre a importância de se estudar os quatro evangelhos. Foram dezenas de comentários de Júlio apresentando as mensagens dos espíritos e dos médiuns. No episódio 3, nós comentamos sobre o corpo fluídico de Jesus. Então, Júlio esclareceu a questão que envolve o corpo fluídico de Jesus e outros aspectos até mais profundos que envolvem a evolução do nosso planeta, que envolve o nosso futuro espiritual. Então, foi muito interessante esse episódio. E deixamos para o último episódio justamente esclarecer as curiosidades dos ouvintes de pontos que não ficaram muito claros nesses curtos momentos que a gente tem aqui nessa série em episódios de 50 minutos, 1 hora. E selecionamos 10 perguntas de ouvintes de vários lugares desse nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas, Júlio, antes de entrar nas perguntas, nós precisamos falar sobre o abaixo-assinado espiritual que nós esquecemos de falar nos episódios anteriores. Então eu te pergunto, Júlio, o que é esse abaixo-assinado espiritual? Olha, essa história é interessantíssima. É muito bem lembrado. Eu acho que é um caso único em toda a literatura espírita e ele está registrado no volume Ponte Evangélica do nosso amigo Jorge Damas Martins, de maneira muito especial, relatando o episódio que se dá a partir de 1952, quando o doutor Alcides de Castro, então presidente do Grupo Espírita Regeneração, do querido Grupo Espírita Regeneração, fundado pelo doutor Bezerra, ainda encarnado no século XIX,
e que ainda nos dias de hoje brilha na família espírita carioca, né? Ele precisava dar uma atualizada no estatuto do Grupo Regeneração, na condição de presidente. Sim. E como esse grupo, através da dona Leda, né, que também é figura de saudosa memória, tinha um contato muito grande com o nosso Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, lhe ocorreu viajar, se dirigir até Pedro Leopoldo para conversar com o Chico e, quem sabe, receber de Dr. Bezerra, através do Chico, alguma orientação para a redação do novo estatuto. E lá chegando, conforme esperado, o Dr. Bezerra se manifesta pelo Chico e diz ao Dr. Alcides: Alcides, volta para o Rio de Janeiro, porque eu mesmo vou inspirá-lo nessa redação. Nossa! E depois de concluído o trabalho, você volta a ter aqui com o Chico, porque se algum aspecto tiver passado, algum ajuste for necessário, nós fazemos os três aqui juntos. Que privilégio, hein? Ainda prometeu a revisão. Revisão do Dr. Bezerra. Exatamente. Nossa. Ora, assim fez o nosso prezado e sempre lembrado Dr. Alcides, voltou para o Rio de Janeiro e, né, tratou de trabalhar ali, se organizou para receber a inspiração do Dr. Bezerra e redigiu o Estatuto do Regeneração. Conforme a orientação recebida, concluído o trabalho, voltou a Pedro Leopoldo para apresentar a Chico e Dr. Bezerra o resultado do seu esforço. Qual não foi a sua surpresa ao apresentar a Chico o seu estatuto? O Chico, sem mais nem aquela, começa a assinar o documento. Você sabe que o estatuto, normalmente, ele tem, ao final do texto, as linhas de assinaturas, né? Sim. Normalmente assinam o presidente, a diretoria daquela instituição que tem poder legal, estatutário, para essa finalidade de aprovar esse documento. Mas o Chico começa a assinar. E depois da primeira assinatura vem a segunda, vem a terceira e gastam-se ali alguns minutos, né, com o Chico escrevendo em cima da versão que lhe foi apresentada do documento. Qual não é a surpresa do Dr. Alcides, quando então, recebendo de volta o documento, vai ver aquilo que o Chico escreveu, ele percebe o seguinte: no lugar da primeira assinatura, constava exatamente a assinatura do Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes. E essa assinatura, mais tarde, foi submetida àquele teste caligráfico, né? E foi reconhecida como legítima do próprio. A semelhança daquela que ele tinha quando encarnado. Sim. E, na sequência da assinatura do Dr. Bezerra, vem outras três que eram exatamente a dos três presidentes que haviam antecedido o Dr. Alcides na presidência do Grupo Espírita Regeneração. Então, o Dr. Bezerra era o fundador, assinava em primeiro lugar, e os três presidentes que antecederam o Dr. Alcides no cargo de presidente do grupo assinaram na sequência. Mas não apenas os quatro. Na segunda página, depois dessa primeira, vem o que nós chamamos aí sim de um verdadeiro abaixo-assinado de aproximadamente uns 15 espíritos diferentes. Caramba, nossa! Entre os quais se encontram, por exemplo, Inácio André Luiz, Emmanuel, Coronel Rosenberg, Antônio Lima, Cenira Cunha, Janira, João de Deus, Amaral Ornelas, Vitor Hugo, Alta de Souza e Romualdo, lá do grupo do Chico. Um abaixo-assinado realmente espiritual, né? Exatamente, todos referendando o dito estatuto. E documento esse, estatuto esse, que logo no seu primeiro artigo define a obrigatoriedade, no Grupo Espírita Regeneração, do estudo combinado de Kardec e Rustem. Muito interessante, Júlio. Realmente um caso assim, muito excepcional. Né? Sui generis, eu não tenho conhecimento de nada parecido na literatura espírita. Eu também não. E ainda trago a seguinte consideração para os nossos ouvintes. O Chico conhecia muito bem a vibração do Emmanuel.
conhecia muito bem a vibração do André Luiz, conhecia muito bem a vibração da Alta de Souza, quer dizer, eram espíritos com os quais, todos eles, ele já vinha trabalhando recorrentemente. Então não havia engano, não havia possibilidade de nenhuma dúvida em relação à natureza e à personalidade daqueles espíritos que estavam ali sufragando, né, o documento. E até mesmo então foi feita uma perícia grafotécnica que confirmou, né, a assinatura do Dr. Bezerra encarnado e desencarnado. No artigo que nós publicamos sobre esse assunto na página da nossa casa, nós chegamos a colocar as duas assinaturas do Dr. Bezerra encarnado e desencarnado. E realmente elas são muito parecidas. Muito parecidas. Você considerando que o Chico era uma outra pessoa que estava ali num exercício, né, mediúnico para reproduzir fielmente a assinatura de alguém desencarnado, a semelhança é realmente impressionante. Então, esse caso, esse episódio é fantástico para atualizar a manifestação de Dr. Bezerra sobre a obra de Rustem. Tem muita gente que diz assim, que ele já mudou de ideia. Então, olha, em 1952, temos uma manifestação exuberante, né, do Dr. Bezerra em favor da continuidade, da permanência, do estudo combinado sempre de Kardec e Rustem. Excelente. Mais detalhes sobre esse evento nós vamos colocar aqui na descrição desse episódio o link lá do site da Casa Espírita do Júlio Damasceno que descreve, né, esse evento tão maravilhoso. Mas então, Júlio, vamos lá. Vamos aqui adentrar nas 10 perguntas dos queridos ouvintes. Foram 8 perguntas por escrito e 2 perguntas em áudio. Então a gente vai começar pela pergunta número 1 do Paulo Moraes. Ele é de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. E a pergunta dele é muito semelhante à pergunta número 2 da Penha Gomes. Ela é lá de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Então eu vou ler aqui a pergunta do Paulo. Paulo, querido, grande abraço, hein? Por que a obra de Rustem e seus aspectos mais fundamentais, como, por exemplo, a segunda queda e o corpo fluídico, não encontram menção na obra de Pietro Baldi? Aí ele diz, para mim, o Baldi é o Espiritismo 2.0, alargando a visão da realidade em total concordância. Mas por que Pietro Baldi, que estudou o Espiritismo a fundo, não respalda ou mesmo menciona Rustem? E a pergunta da Penha, no mesmo sentido, por que Pietro Baldi nunca citou Rustem em suas obras? Muito boas as perguntas, tanto do Paulo quanto da Penha. Nosso abraço aos dois, a esses dois pensadores, né, desse nosso Brasil querido. E a resposta basicamente é a seguinte: não é comum nas diversas obras, se nós pensarmos assim genericamente na do Chico, de Ubaldi, de Valdo, grandes trabalhadores, né? Essa referência cruzada, ela é rara. Por exemplo, eu me dei o trabalho de procurar, depois de ter tomado conhecimento dessas duas questões, na obra inteira de Ubaldi, nas 10.000 páginas da obra de Ubaldi, ele pessoalmente só cita Chico Xavier uma única vez, né? E em nenhum momento ele cita conceitualmente. E Chico era contemporâneo dele, era amigo dele. Amigo, né? Trocaram cartas, né? Ele leu as obras de Chico, né? Tinha um reconhecimento mútuo ali e tal, mas mesmo assim não há uma única citação de Ubaldi de nenhuma passagem de nenhuma obra do Chico. E também o oposto é verdadeiro. Se você for procurar nas obras do Chico, salvo os poemas, né, e o prefácio maravilhoso de Emmanuel, né, sobre a grande síntese, e o poema de Cruz de Souza e Amaral Ornelas, em homenagem ao Baldi, né, de Augusto dos Anjos, né, na obra de Chico, conceitualmente falando, você não vê nenhuma referência específica e expressa à obra de Ubaldi.
Você tem lá em Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, a previsão da vinda dos missionários da Úmbria. Você tem lá no Consolador diversas referências sobre conceitos que são idênticos a de Ubaldi, mas ainda assim, nessa hora em que Emmanuel, por exemplo, se refere à unidade da substância em um Consolador, ele não cita Ubaldi claramente, expressamente, diretamente. Então são raras essas menções. Ubaldi cita, por exemplo, muitas vezes Kardec no Ures, mas mais algumas vezes ao longo da obra, mas concentradamente ali em Ures, né? E depois não mais. Teilhard de Chardin seria um caso de exceção absoluta, né? Onde ele tem capítulos. Mas, enfim, o mais importante para nós é o alinhamento conceitual dessas obras. Isso. Então, se você se amar, estudar e comparar as obras de Rustem, os 4 evangelhos, com a coleção ubaldiana, você vai ver dezenas e dezenas de pontos de conexão. Sim, de correlações. De correlações importantíssimas. A começar de que o próprio Pedro, em espírito, é um dos orientadores de Rustem na produção de os 4 evangelhos. Sim. Então, no dia 30 de junho de 1861, há uma mensagem de Pedro, citada no prefácio da obra dos 4 evangelhos, que Rustem não se sente autorizado de reproduzir, que é uma das primeiras mensagens que tratam da sua missão. No próprio prefácio, né, de os 4 evangelhos, tem a profecia de que viria um missionário do Cristo para desenvolver, para dar continuidade àquilo que as explicações preliminares que se encontram na obra dos 4 evangelhos, e que viria depois a desenvolvê-la, e que esta geração, a geração do Rustem, ainda veria os seus primeiros anos messiânicos. Ora, a obra dos 4 evangelhos é publicada em 1866, e Ubaldi renasce em 1886, portanto 20 anos depois apenas. Uhum. Na mesma obra dos 4 evangelhos, no tomo 2, no item 184, nós temos diversas referências muito interessantes e especialíssimas a Pedro, o apóstolo, cuja mediunidade é absolutamente exaltada, né, como o médium mais avançado de todo o grupo, todo o corpo apostólico, e ao fato dele, Pedro, presidir ao progresso da fé, do desenvolvimento da inteligência e ao cumprimento das promessas de Jesus. Para nós, Pedro, como Ubaldi, é o complemento, é o desenvolvimento daquilo que se encontra lá em Kardec e em Rustem, trazendo uma explicação de tudo que se refira à origem, à natureza do espírito, ao seu destino, à questão da queda, da nossa natureza espiritual, da nossa essência, enfim, digamos assim, esse redespertar do cristianismo do Cristo, é a obra de Ubaldi, que seria um complemento e um desenvolvimento, como diz aí o Paulo, né, muito bem colocado, a doutrina espírita 2.0 é realmente, digamos assim, um salto quântico, né, um salto qualitativo tremendo que a obra de Ubaldi traz à doutrina espírita, ou a essa volta do cristianismo do Cristo, se nós não a resumirmos a Kardec. Se você confundir kardecismo com espiritismo, aí você vai ter sérios problemas a vida inteira. Verdade. Mas se você considerar a doutrina espírita no seu caráter universalista, no seu caráter crístico, no seu caráter franciscano, você tem Kardec, Rustem e Ubaldi como uma linha perfeita, evolutiva, como desenvolvimento da mesma ideia. Elos doutrinários, né, bem clarividentes ali na obra. Então, Júlio, o fato de não haver essa menção assim pontual do nome não significa dizer que não haja elos doutrinários conceituais ali nas obras, né? E é justamente aí o ponto, né? Se esses missionários são reveladores do Cristo, a fonte é o Cristo. Então, obviamente, em cada obra, cruzando os conceitos, a gente vai encontrar, né, a mensagem do Cristo ali, né, através de autores diferentes. E me ocorre também, né, aproveitando aqui a inspiração, de colocar o seguinte, tanto para os nossos amigos Paulo, Pen, e para todos os que tiverem essa dúvida.
Alguém vê no Evangelho de Mateus alguma referência ao Evangelho de Marcos? Alguém vê no Evangelho de Marcos alguma referência ao de João, ou de João, que é o último, né? Sabemos que é o último a ser produzido. No Evangelho de João, há alguma referência aos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos? E isso, por acaso, invalida o trabalho dos quatro? E, por acaso, não é possível verificar todas as correlações e complementariedades que existem nos quatro Evangelhos? Por que agora deveríamos pensar diferente? Exato. Não é uma boa pergunta? Boa pergunta, é para pensar realmente. Conceitualmente não há dúvida, né? Até mesmo no episódio que a gente gravou sobre a concordância universal, né? Tá claro ali, né? Como que há realmente elos doutrinários nessas obras. Isso que é o mais importante, eu acho, para os ouvintes, né? Que perguntaram. E o exemplo perfeito é a questão da queda. Não há nenhuma obra na literatura espírita do século XIX que aborde tão bem a questão da queda espiritual quanto a obra de Rustem. Outro ponto de conexão é o universalismo. O universalismo baldiano está plantado, visível, materializado na obra de Rustem. Então, só para citar dois rapidamente aqui, para não nos estendermos. Você tem na questão da queda e do universalismo exemplos fantásticos de, digamos assim, uma antecipação da obra baldiana em os quatro evangelhos no século XIX. Exatamente, Júlio. Então, eu acho que estão respondidas, né, esses questionamentos do querido Paulo e da querida Penha. Muito bem, abraço aos dois aí. Maravilha. Então vamos passar aqui para a pergunta número 3. Essa vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, do querido Thales Argolo, que é membro aqui do Portal Pensar. Thales pergunta assim, Júlio: o corpo fluídico tem aparência de solidez? Transmite dor ao Espírito do Cristo, assim como o nosso corpo nos transmite dor? Considerando que um Cristo pode encarnar num corpo humano material, não seria o mesmo que admitir a possibilidade da metempsicose? Afinal, do mesmo modo que homens não reencarnam como animais, espera-se que Cristos também não reencarnem como homens. São 3 perguntas aqui numa só, né? Muito bem. O Thales pegou carona aí, né? Mas vamos lá, abraço ao Thales, abraço aos nossos amigos de Belo Horizonte. Vamos, né, tentar objetivar para aproveitar bem aqui o nosso tempo. Primeira questão da materialidade do corpo físico. Nós estamos falando num corpo ectoplasmático, não é um corpo fumacinha, né? Então, a semelhança de Kate King, né, lá com William Crookes, no século XIX, que tinha materialidade perfeita, tinha pulsação, as narinas exalavam ar, digamos assim, manchavam um espelho, né, com a respiração, tirou pressão, aquela coisa toda, pulsação. Se um espírito atrasado como Kate King, né, que é declaradamente atrasado e manifestadamente por ela mesma, né, tem a capacidade de materializar com essa perfeição um corpo físico, quanto mais um Cristo de Deus, um Espírito puro, que tem a ciência divina total, completa, e a capacidade de materializar-se em muito melhores condições. De comparação evolutiva inigualável ali, né? Exatamente. Maria foi médium, se atendeu, digamos assim, a diversos dos fluidos necessários a essa materialização, à semelhança da corporificação ou da encarnação que acontece nos mundos superiores, segundo o próprio Kardec, né, em diversas passagens aí da sua obra, onde a encarnação se dá na forma de materialização, à semelhança das materializações espíritas, mas sem a precariedade e a pouca duração delas. Conforme nos explica o Balde lá no capítulo 73 da Grande Síntese, né, que trata da ectoplasmia, as materializações espíritas só têm curta duração e sofrem efeitos de luz, essa coisa toda, porque são ensaios evolutivos. Num estágio em que o espírito já domine essa ciência completa, essa precariedade, essa pouca duração e essa suscetibilidade não ocorrem. Então, respondendo objetivamente, sim, o corpo de Jesus tinha toda a semelhança do nosso, nas palavras de Paulo de Tarso, do nosso corpo físico,
Tanto assim que passou durante os 33 anos sem que nada de diferente fosse observado, salvo nos momentos que ele assim o desejou, como, por exemplo, no episódio da Transfiguração, quando andou sobre as águas, ou quando se passou pelo povo, quando quiseram atirá-lo do precipício lá em Nazaré, né? A segunda questão é a questão da dor, né? Espírito materializado não sofre dor. Tanto assim que todos aqueles experimentos de parafina no calor, né, na parafina quente, eles metem a mão lá na parafina quente e para eles não há essa sensibilidade. Então, essa é a resposta que nós temos com base naquilo que a ciência espírita já nos permitiu verificar. O caso da dor do Cristo ou das dores do Cristo é um caso completamente à parte. E o Emmanuel, lá no Consolador, ele destaca bem essa questão, que a dor do Cristo está completamente acima da nossa capacidade de entendimento. É uma pretensão descabida, temerária, nós tentarmos entender aspectos mais específicos da natureza do Cristo, né? Porque há uma diferença biológica, como se fosse o cachorro tentando entender a medicina humana. Não dá para o cachorro entender a medicina humana de jeito nenhum. Se um paciente fizer uma descrição das suas dores para um cachorro, ele vai ficar olhando sem a menor compreensão daquilo que se diz, né? E daquilo que se está passando. Da mesma forma, nós não temos a menor capacidade para entender as dores do Cristo. Mas daquilo que a revelação já nos foi possível trazer, a obra dos 4 Evangelhos nos diz que foram dores principalmente morais. O Emmanuel nos diz que foi uma dor augusta e indefinível, completamente acima da capacidade de entendimento humano. O Espírito Áureo, através do nosso querido Hernani Santana, no capítulo Filho do Homem, lá do Universo e Vida, nos diz que o processo de materialização de um corpo para um espírito puro, né, que já não tem mais perispírito, conforme nos ensinam as questões da escala espírita, né, as 110 e 113 lá do Livro dos Espíritos, representam uma tortura além do que qualquer homem poderia suportar e já suportou na história da humanidade. Apenas a materialização. E a mensagem de Kardec dada por Zilda Gama, em 1913, conta que, além dessas dores da materialização, o Cristo fez questão de sentir também as dores do Calvário para que nada na sua missão fosse diferente ou excepcional ou que lhe favorecesse por qualquer razão além daquilo que seria natural ao ser humano. É a característica dos grandes espíritos que a gente vê na literatura, né? Que eles não requerem privilégios, né? Geralmente, quando eles encarnam assim para missões, eles escolhem a aspereza realmente, né? Para que não haja um vão simulacro, né? Exatamente. Então, Jesus teria aí uma combinação de dores, né? Teria as dores morais, do seu coração augusto de ver a rudeza e a dureza dos nossos corações. Teria a dor da materialização em si, do esforço feito para atingir um patamar visível e tangível à sensibilidade humana, e ainda teria as dores naturais do Calvário, aquelas que qualquer ser humano sentiria nas mesmas circunstâncias. Esse último caso, da sensibilidade no Calvário, ainda foi opcional por liberalidade dele, porque explica Kardec, através de Zilda Gama, que ele poderia ter, digamos assim, se poupado dessas dores com a sua força psíquica e mental, né, se assim o desejasse. Mas que, ao contrário, ele fez questão de senti-las em solidariedade e por humildade para fugir de qualquer privilégio, conforme você acabou de dizer. Então, são essas as notícias que nós temos sobre as dores do Cristo na literatura espírita até o presente momento. E, finalmente, da questão da metempsicose, sim, um Cristo encarnar à semelhança de nós todos, pelos mesmos processos, seria, sim, um caso de metempsicose que nós sabemos que não faz parte da lei da natureza, né? Daquilo que o Senhor nos colocou. Quer dizer, tão excepcional e aí sim miraculoso no sentido de derrogação das leis da natureza, seria um ser humano encarnar numa forma animal, assim da mesma forma seria um Cristo encarnar à semelhança do nosso patamar atual de evolução. Ótimo, Júlio.
Geralmente essa questão decorre de uma precipitação que se faz do termo fluídico, né? Do termo corpo fluídico, que não é uma fumacinha, né? Como você bem disse. Eu acho que esse termo ele se vale mais para deixar claro, pelo que nos foi dado saber, que não se trata de uma formação pelo método biológico convencional. Os métodos de encarnação evoluem conforme os mundos e o progresso do espírito. Isso, como você tratou bem lá no episódio do corpo fluídico. Exatamente, né? Tem que lembrar sempre isso. A evolução abrange todos os aspectos, inclusive o reprodutivo. Exatamente. E há uma frase que eu gostaria de repetir, já que a gente está tratando desse assunto. Está lá no tomo 1, item 64 de Os Quatro Evangelhos. Por sua natureza, o corpo que Jesus revestiu não foi mais que um espécime prematuro entre vós do organismo humano, tal qual virá a ser daqui a muitos séculos o nosso. Pergunta número 4. Ellison, também de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E Ellison também é membro aqui do Portal Pensar. No Portal Pensar, nem todos conhecem bem a obra de Rustem, né? Então estamos estudando aqui com o Júlio também, essa obra que consideramos muito importante. E o Ellison pergunta sobre as causas que levaram Judas a entregar Jesus. Esse é o tema dele. Ele diz assim: me parece, Júlio, que há uma divergência do que disse Rustem quando disse que Judas teria entregado Jesus acreditando em sua escapada por desmaterialização. Ele, Judas, já tinha presenciado muitos desaparecimentos do Messias. Então, ele entrega Jesus apostando em uma revolta e expulsão do Império Romano e na escapada de Jesus por uma possível desmaterialização. Já por outro lado, o espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, diz que Judas entrega Jesus apostando em uma revolução e guerra. Ele conta com a vitória da revolta e expulsão do Império Romano e, posteriormente, a soltura e a colocação de Jesus como rei dos judeus. Um abraço também aos amigos aí, novamente, de Belo Horizonte. Há um ajuste aí que precisa ser feito na pergunta, porque na obra Os Quatro Evangelhos, quando trata do caso Judas, especialmente no segundo tomo, não se coloca, não se associa a ideia da traição a essa figura de Jesus se desmaterializando, não. Isso não está correto, é preciso corrigir essa premissa na pergunta. Ao contrário, toda a explicação que é dada sobre esse assunto salienta a questão do orgulho. Judas era um espírito orgulhoso, extremamente orgulhoso, senhor de si, antes da sua encarnação como Judas, que quis participar, fez questão de participar do colégio apostólico e pediu e pleiteou aos seus mentores, aos seus guias, que isso ocorresse, e foi alertado por diversas vezes que cairia, que não suportaria, digamos assim, a aprovação, né, de ser discípulo de Cristo, mas assim insistiu tal, e acabou recebendo a autorização do Cristo por saber, primeiro, que ele falharia, mas porque o arrependimento resultante dessa queda, digamos assim, seria o impulso para um salto evolutivo que lhe era importante. Que veio depois, assim, né? Para o que viria depois, que veio como Joana d'Arc, né? Séculos e séculos mais tarde. Então, a autorização foi dada e, conforme a descrição dos espíritos dos evangelistas na obra dos Quatro Evangelhos, ele era um espírito muito vaidoso, muito ambicioso, até com uma certa propensão ao roubo, porque se sentia muito menosprezado pela sua pobreza, e se trabalhou a sua vaidade, né, os membros lá do Sinédrio, né, enfatizando a sua vaidade, o seu papel e dando dinheiro, ele se deixou levar e caiu no episódio lá da tentação. Então não há uma vinculação com a questão da materialidade ou de Jesus aparecer ou deixar desaparecer. O outro aspecto, o esclarecimento que eles fazem sobre a questão de Judas, é que ninguém está destinado ao erro.
Ele teve o exercício do livre-arbítrio em todo momento, desde diante da encarnação, na escolha da prova, foi alertado de que falharia, quer dizer, já encarnou sabendo que corria esse risco em elevadíssimo grau, e no ato lá, quer dizer, ele teve todo o tratamento igual dos outros apóstolos do Cristo. Ouviu as mesmas parábolas, ouviu os mesmos conselhos, foi alertado de que o Cristo sabia da sua traição. Enfim, todos os alertas possíveis foram dados para que não o fizesse. Mas, conforme previsto, acabou acontecendo. Então, Júlio, diante desse seu esclarecimento sobre o que os 4 evangelhos falam de Judas, na verdade eu encontro muita correlação com as informações que Humberto de Campos trouxe sobre Judas, que foram muitas, né? Por exemplo, lá no livro Lázaro Redivivo, existe o capítulo 48, que o título é O Discípulo Ambicioso. E ele vai tratar, né, das tricas políticas, da ideia de que Judas ele queria apressar a vitória do Messias, né? Então ele traz informações muito interessantes. E além disso tem uma entrevista, né, com o próprio Judas, que o nosso querido cronista Humberto de Campos resgata no mundo espiritual, né? Exatamente. Nós fizemos uma palestra uma vez sobre o caso Judas e sugerimos aí, eu acho que tem no YouTube, quem tiver interesse pelo tema pode acessar. E foi um estudo interessantíssimo. Eu acho que é uma das palestras que eu mais gostei de fazer em todos esses anos. Legal. Pelo tema e pelo exemplo que Judas representa. Judas é a nossa personificação no Evangelho, né? Se nós temos um papel nessa história, um representante é exatamente ele. E se ele se recuperou da forma brilhante que fez, é sinal que nós todos também teremos igual oportunidade e condição, né? Então, o orgulho continua a ser o nosso maior adversário e a humildade será a nossa maior aliada nessa redenção. E ainda sobre esse tema, Emmanuel tem um comentário sobre Judas, está lá no livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo 12 se chama Perante Jesus. Então ele faz, né, ali uma breve elucubração sobre Judas, sobre os nossos deveres para com Cristo, e fala, né, dessa queda de Judas, e no final ele diz assim: mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço de nosso mesquinho desvairamento individual. Se Judas fez uma vez, né? A gente continua repetindo, né, essa venda do Cristo. Você quer ver um exemplo, Tim, bem comum? Quantas vezes um subordinado quer ser mais importante que o chefe numa empresa e quer o lugar dele? Toda hora, todo dia. Isso acontece todos os dias em milhares e milhares de locais, né? Ou o aluno, o discípulo que se sente mais importante do que o mestre, mais sábio, mais esperto. Quantas vezes essa atitude de Judas se repete no nosso dia a dia, sem que a gente se dê conta disso? E apesar dessa ambição de Judas, o interesse dele não era prejudicar Jesus, né? A gente vê isso ali pela obra de Humberto de Campos, pelo menos, né? Ele tinha um plano, ele queria apressar, né, a vitória do Cristo, mas usando ali pelas tricas políticas, pela ambição e outros valores que não são do reino que Jesus quis apresentar para a gente. Então, beleza, vamos colocar, Júlio, essa sua palestra também nesse episódio. Tem uma palestra do Jorge Damas muito interessante também sobre Judas. Eu já fiz também uma palestra sobre isso, adoro esse tema, mas não está disponível no YouTube, não. Tudo que se puder falar sobre Judas é bem-vindo. Isso mesmo. Então, ok, vamos lá, porque o tempo está correndo. Isso. Pergunta número 5. Vem do Leonardo Ribeiro, de Santana, São Paulo. Tenho percebido o surgimento de uma nova onda de oposição a Rustem no movimento espírita, em razão de supostas cartas de Allan Kardec guardadas por Canuto de Abreu. Você sabe dos conteúdos desta carta? Vi também a Federação Espírita Brasileira retirando do seu estatuto a obra de Rustem. Qual a origem disso? Abraço, Júlio. Abraço também, meu. Olha, o Emmanuel nos diz o seguinte, que o mal não merece nem comentário, né? Então vamos ser muito breves em relação a essa questão. Tudo que se fala mal de Rustem da sua obra,
para nós é publicidade. Se essas pessoas tivessem lido Kardec, em diversos momentos na Revista Espírita, nós temos uma coleção dessas citações. Ele agradece, digamos assim, aos adversários da doutrina pela publicidade que sempre fizeram dela. E nós teríamos o mesmo a agradecer a todos os que falam mal da obra de Rustem, porque é o jeito que eles têm de fazer a publicidade sobre ela. Então, nada a reparar, cada um siga dizendo aquilo que desejar e nós seguimos o nosso caminho de divulgar o bem e as coisas do bem. Sobre a questão da febre, outra vez também, nós continuamos com a mesma admiração, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho à casa de Ismael que sempre tivemos e que sempre vamos ter. As injunções humanas, os movimentos humanos são todos provisórios, são todos precários. Não há instituição humana que não tenha movimentos de avanços e recuos em diversos aspectos. E a nossa federação não seria diferente. Então, nós continuamos em prece pela nossa casa de Ismael. Para nós, a bandeira continua sendo Deus, Cristo e Caridade. Para nós, a bandeira segue sendo Ismael, sendo Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião, etc., etc., esses grandes trabalhadores, né, do bem, e o resto são controvérsias humanas que não merecem nosso tempo e nosso comentário. Perfeito, Júlio. Então, passamos para a pergunta de número 6. Essa vem da Cula, que é a nossa querida Maria Imaculada de Figueiredo. Ela também é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela Belo Horizonte está dando show, tá, hein? Não é? É a terceira ou a quarta aqui. Mas vamos lá. Você citou, Júlio, aquela passagem evangélica que João Batista era o maior dos nascidos de mulher. Mas, ao que parece, João Evangelista, quando retorna como Francisco de Assis, se tornou maior. É isso? Poderia explicar melhor esta questão? Então, é isso mesmo, né? Tá certo, e é fácil a compreensão. É só lembrar que estamos nos referindo à ideia de evolução. Ou seja, ao tempo do Cristo, dos nascidos de mulher, o maior era João o Batista. Ou seja, aquele que tinha alcançado o patamar máximo em relação àquilo que o Cristo se referiu. 1400 anos depois, quando João Evangelista reencarna como Francisco, e ao final da sua trajetória como Francisco, por ocasião dos estigmas, ele atinge o máximo de vibração e de evolução, segundo a obra de Ubaldi, lá nos 2 capítulos finais da Nova Civilização do Terceiro Milênio sobre Francisco de Assis. Ele diz que Francisco atingiu o máximo do que é possível suportar a natureza humana. Então, é natural, é razoável que 1400 anos depois, aquele patamar, aquele limite alcançado por João Batista tenha sido superado por João Evangelista na sua reencarnação como Francisco de Assis. Francisco, citamos também a referência de Chico Xavier na obra No Mundo Maior, seria o zênite, seria o topo, seria o ápice daquilo que é possível alcançar a nossa natureza humana material. Excelente, Júlio. A próxima pergunta é de uma pessoa que a gente conhece pouco. É do Neto, nosso editor aqui do Portal Pensar. Opa, essa é ao vivo. Essa é ao vivo, é. Lá de Itaperoá, da Paraíba. Esse nosso querido irmão que faz um trabalho. Mas ele não é de BH, não, né? Não, Itaperoá, lá na Paraíba. Exatamente. Alô, Neto. Então, Neto pergunta o seguinte, Júlio. Sobre o corpo fluídico, o corpo de João Batista também pode ser algo parecido, já que Isabel era estéril e o marido idoso, e sua concepção também foi revelada por um anjo. Entendo que não se pode dizer que este tipo de geração vai contra as leis da natureza ou de Deus, só porque ainda não alcançamos estados de evolução semelhante. O que vem do alto pode não ter explicação, mas está dentro da lei. Ele faz uma pergunta e um comentário, né? Olha só, né?
Grande Neto, isso aí. Mas olha, nós não temos revelação desse corpo diferente para João Batista, não. Tanto assim que o próprio Cristo diz, dos nascidos de mulher. A explicação que consta na obra dos 4 Evangelhos sobre esse assunto é que a gente tem sempre essa referência de Isabel como idosa, mas tem que lembrar que a expectativa de vida naquela época era muito menor do que a atual. Então, uma mulher com 40 anos, digamos assim, já era apresentada como idosa, né? Por quê? Porque para aquela época, as pessoas com 40 anos já estavam no final da sua trajetória da encarnação, né? Mas dizem os espíritos, e hoje a ciência confirma, que, embora apresentada como idosa, ela não tinha ainda esgotado os recursos que a biologia humana permite para a maternidade. Ou seja, provavelmente em torno de 40 anos, ela não tinha deixado de ovular, como muitas mulheres, né, nessa idade ainda ovulam e têm filhos, né? Então, a explicação é natural. Ela era considerada idosa em razão dos costumes da época, mas em relação à nossa biologia, que não tem época, né, não tem essa questão, ela tinha ainda as condições necessárias para a geração de uma criança. E, conforme nos diz o Cristo, dos nascidos de mulher, o maior era, naquela ocasião, João Batista, né? Perfeito, perfeito. Agora vem uma pergunta, Júlio, da Renata, que é de Uberaba, Minas Gerais. Opa! Ô, Renata! E é Renata lá da TV Ibis, né? Ela mandou essa pergunta lá pelo grupo do WhatsApp da TV Ibis. Um abraço a toda a família Ibis. É uma pergunta boa, né? Uma pergunta maiorzinha e que vai trazer os aspectos aí da evolução. Vamos lá. Subentende-se que após a queda do espírito no antissistema, ou seja, a involução, segundo o Baldi, inicia-se o retorno ao sistema pela evolução, segundo Kardec, né? Passando pelos reinos mineral, vegetal, animal. Supondo-se, em condições especiais no reino animal, que há transferência para mundos ad hoc, nos quais, com a ajuda de prepostos, auxilie-se o ser a adquirir consciência, razão, responsabilidade, etc., segundo Rustem, se houver falhas por egoísmo, orgulho, inveja, ateísmo, etc., ocorre a queda do homem. Portanto, passa-se a habitar mundos primitivos. Explique como seriam estas falhas, em quais circunstâncias e em que espécie de locais espirituais elas ocorreriam. Obrigada, Júlio Damasceno, abraços. Pô, Renata, que pergunta boa essa. É um tempo curto aqui, né, para a gente se estender, mas vamos lá. Depois que o espírito atinge a condição humana, ele faz a sua evolução em mundos fluídicos. Nesses mundos fluídicos, que nós chamamos de mundos de baixa densidade, porque fica mais fácil para a nossa linguagem atual você imaginar que hoje, no nosso sistema solar, você tem mundos rochosos e mundos gasosos. Saturno, Júpiter e Netuno são mundos gasosos. Marte, Terra, Vênus e Mercúrio são mundos rochosos, né? Mundos de alta densidade e de baixa densidade. Essa evolução do espírito infante, digamos assim, conforme lá as questões 190 e 115 do Livro dos Espíritos, da Simplicidade e Ignorância, são feitos em mundos fluídicos. E nesses mundos o espírito tem preceptores, conforme a questão 262 também do Livro dos Espíritos, e também conforme Rustem, tem preceptores que orientam o seu trabalho e o seu desenvolvimento. E ele pode ser obediente ou não. Essa desobediência pode se dar por orgulho, pode se dar até por ateísmo, porque como ele começa a ter muitas informações sobre o governo dos mundos, sobre a realização dos fenômenos atmosféricos, né? E não vê a Deus, muitas vezes ele começa a revelar uma propensão para até o ateísmo e o egoísmo, né? A se achar mais importante, né? E querer tudo para si. Essas manifestações, elas podem acontecer desde as primeiras manifestações do ser ou um pouco mais à frente nessa sua trajetória evolutiva. Conforme o estágio em que ela ocorra, será definida a gravidade da falta.
E aí você me dá a oportunidade para falar sobre um dos casos mais polêmicos da obra Os Quatro Evangelhos, que é a questão dos criptógamos carnudos. Criptógamos são os cogumelos, né? Em determinado momento, eles dizem que o espírito que cai no ateísmo, ele vai para os mundos primitivos, onde a encarnação humana se assemelha a criptógamos carnudos, pelo fato de não ter membros e se arrastar pelo solo, absorvendo do solo os alimentos necessários. E essa questão gerou muito polêmica, porque parece um ato de metempsicose, né? Parece uma larva, né? Tem diversos artigos de confrades nossos associando isso à metempsicose. O que eu quero lembrar aos irmãos e chamar a atenção aqui é o seguinte: nesses mundos primitivos, a linha evolutiva pode ser diferente da Terra, onde o braço humano veio do macaco. Pode vir de outras espécies. E pode ter configurações diferentes das nossas. Sim, Então não se está dizendo que não é uma configuração humana. Está se dizendo que esses espíritos que caem pelo orgulho e pelo ateísmo, nesses mundos fluídicos, né, onde eles estão lá fazendo seu desenvolvimento, como são falhas graves, porque lá eles têm toda a informação necessária para não cair, né, e caem por realmente um comportamento desajustado, eles vão parar nesses mundos primitivos, onde a encarnação humana se dá em condições muito restritivas. Então, mas não se trata de uma metempsicose, porque não são espécies aquém da condição humana, mas apenas espécies onde a condição humana, já na faixa de humanidade, sofre absolutas restrições de mobilidade, de manifestação. Então, uma ex-presidente da nossa casa, lá da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, dizia assim: nós sempre podemos cair, em qualquer momento, em qualquer condição. E isso vale também para esses espíritos que estão começando a sua trajetória, que poderiam fazer sua evolução em linha reta como fez o Cristo, que estão em mundos menos densos do que o nosso e, portanto, com maior lucidez psíquica, e que, por essa razão, têm a gravidade da sua falta maior do que a nossa, por exemplo, quando nós erramos aqui na Terra. E, por essa razão, são levados a mundos onde a condição humana tem extremas limitações. Então, agradeço a Renata pela sua questão. Não sei se foi muito rápido aqui no desenvolvimento do tema, mas vale a pena voltar lá nos itens de 56 a 61 do primeiro tomo dos Quatro Evangelhos, onde, especialmente no item 58, tem essa menção aos criptógamos carnudos, e vale uma releitura para se ver que essas encarnações são na faixa humana, mas apenas em condições diferentes daquelas que a gente vê no nosso planeta. Não, Júlio, foi uma síntese muito boa. E a pergunta da Renata também, que ela conseguiu correlacionar ali, né? A revelação da queda trazida por Ubaldi, a revelação da queda trazida por Rustem e o processo evolutivo de Allan Kardec, mostrando, né, os elos doutrinários e a continuidade da revelação desses três missionários, né? Então vamos, Júlio, para as duas perguntas finais. Agora são perguntas em áudio. Então vamos ouvir agora a pergunta do nosso querido Guilherme de Barros, também do Portal Pensar e também de Belo Horizonte. Júlio, meu querido, aqui é Guilherme de Barros, Rafael e Neto. Parabéns a todos vocês aí pelos episódios sobre Rustem. Eu fiquei muito animado de ouvir, conhecer um pouco mais sobre o autor, sobre sua obra. Júlio, eu tenho uma pergunta para você. Se as ideias ventiladas na obra de Rustem ajudam a compreender melhor a natureza dos milagres, os ditos milagres realizados por Jesus, e qual que é o enfoque que temos nas obras dele sobre estes episódios? Um abraço, até mais. Olha, grande Guilherme, abraço, né?
a todos os amigos aí dessa confraria maravilhosa de Belo Horizonte, nosso Gilson querido, né? Olha, no nosso volume O Dom de Deus, nós temos o melhor estudo comparado que nós podemos fazer sobre os milagres à luz das obras de Kardec e Rustem. E realmente essas duas obras combinadas nos dão as explicações à luz da literatura espírita, da doutrina espírita, de todos os fenômenos relacionados ou realizados por Jesus, né? Então, no volume O Dom de Deus, que está disponível no nosso site para livre download, e nós tratamos de todos os fenômenos mencionados nos evangelhos, tem explicação na obra Os Quatro Evangelhos, caso a caso, item a item, ao longo da obra à luz da doutrina espírita. Então, é sim, a obra Os Quatro Evangelhos é um excelente compêndio para quem deseja entender todos os fenômenos diferentes, digamos assim, relacionados ao Cristo, desde o seu nascimento até a sua aparição no templo aos 12 anos, depois as bodas de Caná, na transformação da água em vinho, depois das suas curas físicas, das curas materiais, da caminhada sobre as águas, da transfiguração, enfim, de todos os episódios diferentes relacionados à vida do Cristo. Nós juntamos todas essas explicações no volume O Dom de Deus e convidamos o amigo e a todos que nos ouvem a conhecer esse trabalho. E foi uma das coisas que mais me encantou e impressionou em Os Quatro Evangelhos, essas informações realmente, né, que revelam ali os bastidores, né, dos eventos contidos nos Quatro Evangelhos. Enfim, última pergunta número 10, do nosso querido Paulo Rangel, lá da TV Ibis. Grande Paulo! Vamos fechar com a TV Ibis, né? Então vamos ouvir a pergunta do Paulo. Bom dia, Rafael, bom dia, Júlio, bom dia a todos os amigos do Portal Pensar. Quem está falando aqui é o Paulo Rangel, de Goiânia. Gostaria de saber a opinião do Júlio Damasceno a respeito da publicação de uma nova edição da obra Os Quatro Evangelhos do Rustem, uma vez que a Federação Espírita Brasileira efetuou a última publicação da edição mais recente no ano de 99, ou seja, lá se vão de 20 para 21 anos. Se ele é a favor de uma publicação feita por outra instituição, ou se ele acredita que devemos aguardar que a própria FEB resolva efetuar essa publicação no futuro. E nesse caso, se deve ser organizado algum movimento fazendo pedidos nesse sentido, ou se a gente aguarda a deliberação de ofício dos próprios responsáveis pelas publicações dos livros da FEB. Agradeço a todos e bom dia para cada um de vocês. Grande Paulo e os amigos da família Ibis, nosso Maurício, a todos um abraço muito grande, sempre muito queridos. Olha, essa questão da nova edição dos Quatro Evangelhos, primeiro eu queria destacar o seguinte: nunca foi fácil, nunca foi simples, e todas as edições demandaram esforço e tempo sobre diversos aspectos. Então, as notícias que nós recebemos da própria federação é de que há um volume a caminho, que a obra vai ser editada num único volume, tá, como se fosse uma Bíblia, que ela já está em etapa final de produção. Vamos esperar que saia nesse ano de 2020, mas nós continuamos acreditando, digamos assim, que a federação vai, digamos, apesar da questão do estatuto, né, da mudança feita no estatuto, ela vai continuar cumprindo o seu papel de editar os Quatro Evangelhos. Com relação à ideia de outra instituição fazer o mesmo, quanto mais luz, melhor, né? O Evangelho não é de ninguém, quer dizer, quantas casas publicam a Bíblia e cada uma, né, fazendo o seu trabalho. Sim. E desejaríamos que 30 casas publicassem os Quatro Evangelhos e publicassem em todos os idiomas e multiplicassem essa informação, assim como a obra de Ubaldi, de Kardec, de todos esses que nós amamos. Então, não vejo problema nenhum em que outra casa o faça. Essa é uma posição pessoal minha, enfim, uma opinião, mas acho que quanto mais luz, melhor,
e nós precisamos muito dela. Todo esforço nesse sentido será muito bem-vindo, né? Perfeito, Júlio. Então é isso. Vamos aos comentários finais, agradecendo sempre aí as perguntas enviadas. E é isso, Júlio. Suas saudações finais. Olha, eu só tenho a agradecer a equipe maravilhosa do Portal Pensar por essa oportunidade que nos foi dada, pela sua coragem intelectual, porque a gente sabe que a obra dos 4 Evangelhos ainda sofre, né, muita controvérsia, muitas críticas, mas para nós ela é a própria materialização da promessa do Cristo, do Consolador, que viria para explicar e lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Até hoje, a única obra da literatura espírita que explica e lembra cada palavra, cada versículo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E para nós, estudiosos aqui e amigos do Portal Pensar, ela tem um papel especialíssimo, porque ela faz a transição perfeita entre as obras de Kardec e Ubaldi. Tanto assim que, para todos aqueles que estudam os 4 Evangelhos, a obra de Ubaldi tem uma aceitação muito mais fácil, muito mais tranquila dentro do movimento espírita, porque representa uma evolução natural. E para aqueles que ainda não conhecem a obra dos 4 Evangelhos, essa transição é mais difícil. Então, como nós amamos as 3, e entendemos essas 3 obras, Kardec, Rustem e Ubaldi, como obras estruturantes, obras que realmente são o alicerce dessa nova civilização do 3º milênio, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e complementadas pela do Chico, que seria, junto com o Ubaldi, o outro gênio, né, outro grande gênio do século XX, nós entendemos que elas se completam, que todas são cristocêntricas, e se assim o são, se são cristocêntricas, nós as amamos e vamos trabalhar sempre na medida das nossas possibilidades para divulgá-las. Então, obrigado mais uma vez à equipe do Portal Pensar, parabéns pelo trabalho e muito sucesso em todas as entrevistas e iniciativas futuras que ainda virão. Em nome do Portal Pensar, eu, Rafael, agradeço muito a você, Júlio, a sua pesquisa, a sua boa vontade, a sua didática e clareza nos seus argumentos e também, sobretudo, por você tratar sempre desses assuntos, né, um pouco sensíveis de serem abordados, sem nenhum espírito de polêmica, sempre com espírito de fraternidade, franciscano, cristão. Gratidão, meu amigo. E aos ouvintes, queridos pensadores e pensadoras, encerramos a nossa série Rustem, Projeto Examinai Tudo. Até a próxima. Vocês pensam daí que a gente pensa de cá.